pessoal, espero que todos estejam bem, com saúde. Eu sou a professora Janaína, professora da disciplina de Físico-Química da Universidade Federal do Ceará, campus Crateús. O assunto de hoje é energia de Gibbs e de Helmholtz, uma primeira parte. O que veremos na aula de hoje? Nós vamos ver uma breve revisão da primeira e da segunda lei que embasam as novas energias de Helmholtz e de Gibbs. Vamos ver a predição de um sentido de uma reação com foco no sistema. Vamos iniciar a demonstração da energia de Helmholtz e seus significados e também as energias de Gibbs com seus significados. Vamos ver os critérios de espontaneidade, os fatores que afetam a variação da energia de Gibbs de uma reação e vamos aprender a calcular a energia de Gibbs molar padrão de formação para uma reação. A nossa revisão traz alguns conceitos já vistos nas aulas passadas sobre primeira e segunda lei. A primeira lei diz que a energia do universo é constante, ou seja, a primeira lei define e descreve a energia do sistema, o que ela produz, o fluxo de energia dentro do sistema, mas pouco fala sobre o sentido da direção. A segunda lei, que é a entropia do universo, que é definida como a entropia de um sistema isolado, aumenta em qualquer processo espontâneo, ou seja, a entropia ela sempre vai aumentar com o sentido da espontaneidade. Porém, a segunda lei leva em consideração a visão da entropia, tanto do sistema como da vizinhança. Então, a gente pode descrever que a entropia total ou a entropia do universo é igual à entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. Para nós descrevermos a espontaneidade de um dado sistema, precisamos prever a entropia da vizinhança e a entropia do sistema. Isoladamente, fica difícil de descrevermos a espontaneidade, por exemplo, das reações químicas. Se nós temos um sistema e ele trabalha de forma exotérmica, ou seja, está liberando energia para a vizinhança, essa energia ela pode ser transmitida na forma de calor e vai aumentar a agitação molecular, ou seja, vai acontecer com o aumento da entropia do sistema. Neste caso, podemos dizer que a entropia do sistema mais a entropia da vizinhança é uma entropia positiva, que ocorre com o aumento da entropia. Porém, para a gente falar sobre espontaneidade, nós temos sempre que ter o foco na entropia que está acontecendo dentro do sistema e na entropia que está acontecendo na vizinhança. De forma similar, podemos prescrever o comportamento da entropia da vizinhança em relação ao sistema para um processo do tipo endotérmico. Ou seja, para que essa reação aconteça dentro desse sistema, o sistema precisa absorver energia em forma do calor. Então, você está vendo aqui o calor entrando dentro do sistema. E aí, o que acontece? Esse calor entra e vai ser usado para justificar a quebra, o gasto das energias que são necessárias para quebrar as moléculas dos reagentes para formar os produtos. E isso vai acontecer com diminuição da entropia da vizinhança e certamente o aumento da entropia do sistema. O foco sempre é o sistema, porque é mais fácil de calcular. O cálculo dessa entropia, essa medida da entropia na vizinhança, não é algo fácil. A exemplo, vamos botar agora o foco no sistema. O sistema, ele tem um ΔH negativo, como no primeiro caso, e é uma entropia também positiva. Quando isso acontece, é fácil perceber que essa reação vai acontecer no sentido dos produtos. Mas nem sempre é possível designar ou perceber essa direção do reagente para o produto com foco apenas no sistema, como nós já vimos anteriormente. Vamos observar agora no segundo caso. A entropia do sistema diminuiu, assim também como a entalpia do sistema também diminuiu. Bom, podemos falar que essa reação pode ocorrer, mas pouco se pode propor a respeito do sentido da reação. De maneira similar, quando a gente observa um aumento da entalpia do sistema com o aumento da entropia do sistema, essa reação pode ou não ocorrer, né? A depender das relações que podem estar acontecendo na vizinhança. Mas como a gente não tem foco na vizinhança,
a gente não tem uma observação ou como medir essa entropia da vizinhança, essas medidas que estão relacionadas de calor, de entalpia, de aumento da entropia da vizinhança, a gente não pode prever se essa reação está acontecendo no sentido dos produtos. No último caso, a gente observa que a entalpia do sistema é positiva e a entropia do sistema é negativa. Este caso diz o seguinte: o que acontece? Se eu estou absorvendo calor, eu preciso que a entropia aumente para acontecer, não é isso? Então, neste caso, a reação não vai acontecer. Ou, se ela vai acontecer, não vai acontecer no sentido dos produtos. Bem, e aí era necessário uma definição de energia que fosse possível ser medida no sistema, né? Então, surgiu aí as energias que nós vamos ver, que é a de Helmholtz e a energia livre de Gibbs. Vamos começar pela energia de Helmholtz. Para definirmos a energia de Helmholtz, vamos iniciar considerando a expressão que representa a variação total da entropia, que é derivada da entropia do universo igual a derivada da entropia do sistema mais a derivada da entropia da vizinhança, sendo toda essa expressão maior ou igual a zero para considerar desigualdades de Clausius. Bem, considerando que T e V são constantes e com o olhar sempre no foco do sistema, precisamos encontrar uma relação dessa derivada da vizinhança com o sistema. A derivada da entropia da vizinhança é igual ao calor da vizinhança dividido por T. E como é que eu relaciono essa entropia da vizinhança com a entropia do sistema? Considerando que o calor perdido pelo sistema é igual ao calor da vizinhança. E aí eu posso escrever que menos calor do sistema dividido pela temperatura é a mesma coisa do que calor da vizinhança dividido pela temperatura. Como nós já falamos, nós estamos considerando um sistema em T e V constante. Então, o calor do sistema é igual à energia interna. E aí escrevemos a expressão como menos derivada da energia interna dividido pela temperatura. Uma vez correlacionando o sistema em relação à vizinhança, podemos agora substituir essa na expressão geral. Então, derivada da entropia do universo é igual à derivada do sistema menos a derivada da energia interna dividido pela temperatura, e a expressão toda se relaciona com a desigualdade de Clausius com maior ou igual a zero. Bem, para organizar a equação, vamos pegar essa expressão recém-definida e vamos multiplicar por menos T. E a expressão fica menos T derivada da entropia do universo é igual a menos T derivada da entropia do sistema mais a derivada da energia interna maior ou igual a zero, mais uma vez considerando a desigualdade de Clausius. Organizando essa expressão, nós temos apenas que menos T ds do universo é igual a derivada da energia interna do sistema menos T vezes a derivada da entropia do sistema maior ou igual a zero. Bem, podemos dizer que menos T ds do universo é igual à energia de Helmholtz. Então, a expressão que acabamos de definir é, na verdade, a energia de Helmholtz. Considerando as variações, podemos dizer que a variação de A é igual à variação da energia interna do sistema menos T vezes a variação da entropia do sistema, sendo toda a expressão maior ou igual a zero. E o que isso significa em termos dos critérios de espontaneidade com foco na energia de Helmholtz? Lembrando que para definirmos a energia de Helmholtz, tivemos que considerar T e V constante. Então, podemos dizer, a variação da energia de Helmholtz igual a zero se relaciona com o sistema em equilíbrio. Se a variação da energia de Helmholtz for menor do que zero, o sistema está num processo espontâneo. E se a variação da energia de Helmholtz for maior do que zero, então o processo é dito como não espontâneo. E o significado dessa energia de Helmholtz em relação às grandes definições termodinâmicas? Bem, nós vamos correlacionar que a energia de Helmholtz vai ser igual ao trabalho. Como? Considere que o processo é infinitesimal e que a temperatura é constante. E a expressão da derivada da energia de Helmholtz é igual à derivada da energia interna
menos TdS. Bem, considerando que uma mudança reversível, então eu posso dizer que a derivada do calor reversível é igual a TdS. Vamos substituir na expressão. Então, eu posso reescrever dizendo que a derivada da energia de Helmholtz é igual à derivada da energia interna menos a derivada do calor reversível. Se a derivada da energia interna para processos reversíveis pode ser escrito como derivada do calor reversível mais a derivada do trabalho reversível, substituindo na expressão, temos que derivada da energia de Helmholtz é igual a derivada do calor reversível mais a derivada do trabalho reversível menos a derivada do calor reversível. Sinais opostos podem ser cancelados e a gente pode reescrever a equação como derivada da energia de Helmholtz igual a derivada do trabalho reversível. Se o processo é reversível, eu posso dizer que a energia de Helmholtz ou a derivada da energia de Helmholtz é igual ao meu trabalho máximo. E vocês estão verificando que em vermelho tem um sinal negativo. Isso porque quando o trabalho é realizado pelo sistema, nós já aprendemos nas nossas aulas anteriores que ele tem dimensão negativa. Agora que a gente já aprendeu um pouco sobre a energia de Helmholtz e seu significado em relação às suas definições termodinâmicas com o trabalho máximo, podemos aprender agora um pouco mais sobre a energia de Gibbs. A energia de Gibbs também é uma energia criada com foco no sistema, porém, ela é uma energia que trabalha considerando temperatura e pressão constantes. Por esse motivo, a energia de Gibbs acaba tendo um significado bastante importante, porque a maioria dos sistemas reacionais ocorre a pressão constante. Vamos ver como que procedemos para defini-la. Vamos iniciar usando a variação total da entropia. Variação total da entropia é definida como derivada da entropia do universo igual a derivada da entropia do sistema mais a derivada da entropia da vizinhança. E toda essa expressão maior ou igual a zero, considerando a desigualdade de Clausius. Bem, como já foi dito, para definirmos essa energia, temos que considerar T e P constante e precisamos transformar toda essa derivada da entropia da vizinhança em relação ao sistema. E como fazemos isso? Ora, a derivada da entropia da vizinhança é igual ao calor da vizinhança dividido por essa temperatura. Para transformar essas dimensões da vizinhança em relação ao sistema, precisamos entender que o calor da vizinhança é igual ao calor que foi cedido pelo sistema. Então, podemos reescrever a expressão dizendo que o calor do sistema dividido pela temperatura tem proporções similares da vizinhança, desde que esse calor seja antecedido pelo sinal negativo. Bem, considerando que estamos com foco no sistema e que temos pressão constante, podemos definir ainda essa expressão em relação à sua entalpia, escrevendo menos derivada da entalpia do sistema, que é similar ao calor do sistema, dividido pela temperatura, é igual à derivada da entropia da vizinhança. Substituindo o que a gente acabou de definir na equação geral, temos que derivada da entropia do universo é igual à derivada da entropia do sistema menos a derivada da entalpia do sistema dividido pela temperatura, e a expressão toda obedece à desigualdade de Clausius, portanto, podemos colocar a expressão como maior ou igual a zero. Para organizarmos essa expressão, vamos multiplicar toda essa expressão que acabamos de definir por menos t, e fica menos t derivada da entropia do universo é igual a menos t derivada da entropia do sistema mais derivada da entalpia do sistema dividido pela temperatura maior ou igual a zero. Organizando, menos t derivada da entropia do universo é igual a derivada da entalpia do sistema menos t vezes a derivada da entropia do sistema. E o que seria menos t derivada da entropia do universo? Justamente a nossa energia que estamos definindo, ou seja, derivada da energia livre de Gibbs. E aí, considerando as variações, podemos escrever que variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia do sistema menos T vezes a variação da entropia do sistema, toda essa expressão maior ou igual a zero, considerando a desigualdade de Clausius.
Observem que a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia do sistema menos T vezes a variação da entropia do sistema. Então, para eu definir a energia livre de Gibbs, eu tenho que estar atenado com o que está acontecendo em termos entálpicos do sistema e em termos também da entropia. Como que isso funciona para entendermos a espontaneidade, os critérios de espontaneidade? Ora, se a variação da energia de Gibbs for igual a zero, nós podemos definir que o sistema está em equilíbrio dinâmico. Se essa variação da energia livre de Gibbs é menor do que zero, então o processo está acontecendo de forma espontânea. Inversamente ao que acabamos de definir, podemos dizer que quando a variação da energia de Gibbs é maior do que zero, o processo é não espontâneo. Vamos agora falar sobre os fatores que afetam a variação da energia de Gibbs. Para isso, precisamos entender a relação da energia de Gibbs com a entalpia e com a entropia na equação geral. Se, por exemplo, a minha entalpia for positiva e a minha entropia do sistema também for positiva, a variação da energia livre de Gibbs pode ser maior do que zero se a minha temperatura tiver valores negativos. Por quê, professor? Ora, se a temperatura tem valor negativo, menos com menos dá mais e toda essa expressão irá ficar positiva. Porém, se eu tiver uma temperatura positiva, com valores positivos, essa expressão aqui vai continuar negativa e aí eu posso ter uma variação da energia de Gibbs reacional negativa, indicando que o processo é espontâneo. Se eu tiver agora uma entalpia positiva e uma entropia negativa, eu posso dizer que meu sistema irá funcionar de forma não espontânea. Por quê? O sinal da entropia sendo negativo, menos com menos dá mais e toda a expressão vira positiva. Se em contrapartida eu tiver agora uma entalpia negativa, uma entropia positiva, meu sistema será negativo. Por quê, professora? Ora, se a entropia é positiva, ela vai fazer com que essa expressão, quanto mais positiva ela for, mais negativa vai ficar essa parte da expressão da equação da variação da energia de Gibbs. E aí ela vai ficar mais negativa e eu posso dizer que ΔG é menor do que zero, então o processo é espontâneo. Continuando agora com a entalpia negativa e a entropia negativa também. Lembramos que nós estamos falando com foco no sistema. Então, tanto a entalpia como a entropia se relacionam com o sistema. Então, dentro dessas condições, nós podemos prever duas situações. Tanto um processo espontâneo como um processo não espontâneo. O que vai definir isso é o valor da temperatura. Para eu ter um processo não espontâneo, a minha temperatura tem que ser positiva. Como que isso funciona? Ora, se a minha entalpia é negativa, menos com menos dá mais. E toda essa expressão pode ficar positiva. E para garantir essa positividade, eu tenho que colocar que a temperatura tem um valor positivo. Quando isso acontece, toda essa variação da minha energia livre de Gibbs vira positiva e o processo não é espontâneo. Vamos ver agora se o processo for espontâneo, ou seja, a variação da energia livre de Gibbs é menor do que zero. Para eu garantir isso, considerando mais uma vez que a minha entropia é negativa e por si só isso aqui viraria positivo, para eu garantir que esse processo vire espontâneo, eu tenho que ter foco na minha temperatura, que tem que ter valores negativos. Porque aí ele vai permanecer com esse sinal negativo e aí a minha variação da energia livre de Gibbs poderá ser um processo espontâneo. Vamos agora entender o significado da energia livre em termos termodinâmicos e correlacioná-la com o trabalho. Partimos do princípio que a energia livre de Gibbs é igual a entalpia menos temperatura vezes a entropia. Se considerarmos passos e processos infinitesimais, podemos escrever a equação da energia livre como derivada da energia livre igual a derivada da entalpia menos T vezes a derivada da entropia menos S vezes a derivada da temperatura.
Como a derivada da entalpia é igual à derivada da energia interna, mais pressão vezes derivada do volume, mais volume vezes a derivada da pressão, substituindo na equação da energia livre, temos que derivada da energia livre é igual à derivada da energia interna, mais pressão vezes a derivada do volume, mais o volume vezes a derivada da pressão, menos a temperatura vezes a derivada da entropia, menos a entropia vezes a derivada da temperatura. Temos ainda que a derivada da energia interna é igual à derivada de um calor reversível, mais a derivada do trabalho reversível, se o processo for reversível. Então, eu posso descrever que a derivada da energia interna é igual à temperatura vezes a derivada da entropia, menos a pressão vezes a derivada do volume. Substituindo mais uma vez na equação da energia livre, temos que a derivada da energia livre é igual a temperatura vezes a derivada da entropia, menos a pressão vezes a derivada do volume, mais a pressão vezes a derivada do volume, mais o volume vezes a derivada da pressão, menos temperatura vezes a derivada da entropia, menos a entropia vezes a derivada da temperatura. Vemos que temos termos com sinais opostos e por isso podemos cortar. Cortando todos, vamos ter que a derivada da energia livre é igual ao volume vezes a derivada da pressão, menos a entropia vezes a derivada da temperatura. Partindo dessa expressão e considerando um trabalho elétrico, temos que a equação da energia livre é definida como volume vezes a derivada da pressão, menos a entropia vezes a derivada da temperatura, mais a variação da derivada correspondente à derivada ao trabalho elétrico. Se P e T são constantes, porque essa é a definição que considera a energia livre, temos que a expressão da energia livre vira derivada da energia livre igual a derivada do trabalho elétrico de um processo reversível. E podemos dizer, neste caso, que a derivada da energia livre é igual à derivada do trabalho elétrico máximo. A energia de Gibbs molar padrão de formação, ela considera a equação das reações. Então, nós temos aqui A e B sendo reagente e C sendo produto. Como que seria para a gente definir as energias molares padrão de formação? Então, a gente podia escrever a variação da entropia padrão de formação dessa reação, considerando C, que é o coeficiente estequiométrico do produto, e a gente usa a energia padrão de formação de C, e considerando também por mol, então ela ganha essa barrinha aqui, menos o somatório das energias de Gibbs molares padrão de formação dos reagentes, multiplicados pelos seus coeficientes estequiométricos. Então, se eu for escrever essa expressão para o reagente A e levar em consideração que nós estamos usando por mol, ou seja, nós estamos considerando a energia de Gibbs molar padrão de formação por mol, esse G ganha um tracinho em cima. Então, eu posso dizer que essa energia livre de formação, padrão de formação por mol, vezes o seu coeficiente estequiométrico, mais a energia padrão de formação molar para o reagente B, vezes o seu coeficiente estequiométrico. Então, é os produtos menos os reagentes. E de que forma eu posso expressar isso na expressão geral da energia livre molar padrão de formação? Nós temos que a variação da energia padrão de reação é igual ao somatório dos produtos multiplicados pelos seus coeficientes, menos o somatório das energias padrões molares de formação dos reagentes multiplicados pelos seus coeficientes.